Deixa eu agradecer a presença aqui no estúdio da Espaço FM. Pela primeira vez estamos reunindo aqui e agradecer essa grande gentileza de estar com a gente aqui. O Tenente Coronel Becker, o Major Giovanni Gomes, nosso delegado, Dr. Ederson Billian. Senhores, agradecer, desculpa o atraso aí, mas vamos falar direto o assunto. Dr. Edson estava com a gente ontem aqui, conversando sobre a prisão daquele jovem que chamou a atenção e muito, enfim, da comunidade. E a gente falava dos assassinatos. E, de repente, hoje de manhã, mais um no mesmo local. Eu vou cair no lugar comum, o que está sendo feito, o que os senhores gostariam de repassar para a comunidade, que a gente fica com medo, com receio também. Por exemplo, hoje de manhã, 7 da manhã, 7h05, começou esse tiroteio no São José, no Núcleo 10 FAM, e era hora de saída para o colégio, hora de saída para o trabalho. E aí se pensa, se fica, isso é natural, o pavor de ir para a rua de repente. O que os senhores podem falar do problema, da questão SFAM, da questão industrial? Ontem o delegado falava do trabalho que está sendo feito, enfim, forte. Mas mais um assassinato aí que está chamando a atenção, porque já são 8 no ano inteiro, 5 no mês de fevereiro, com 2 tentativas, uma de feminicídio e outra de homicídio, um incêndio criminoso. E o ano passado inteiro foram 13 no ano inteiro, e não terminou fevereiro. Estou falando demais aí, por favor, senhores. Quem abre os trabalhos aí? Um prazer, um abraço aqui. Um abraço, obrigado mais uma vez por esse espaço. A gente que agradece. A toda a população, nosso amigo, o delegado Ederson, o nosso subcomandante, Major Giovanni Gomes. Bem, é uma problemática que a gente tem em determinados momentos aí desse confronto entre as facções criminosas. Nós tivemos uma situação bem aflorada também em Bento Gonçalves, onde estava. Chegou em janeiro do ano passado ter 7 casos no mesmo mês, 7 casos. E esse ano nós tivemos um caso lá em Bento Gonçalves. E, claro, aqui, da mesma forma, às vezes é o momento, é a disputa entre as organizações que se afloram, se criam, fazendo com que vire quase que uma briga de vizinho, né? Sabe aquela briga de vizinho, primeiro eu sujo tua calçada, depois vou quebrar um vidro da tua janela, um fica trocando farpa com o outro, então tem essa reincidência de casos que, lógico, né, é uma preocupação e a população pode ficar tranquila que estamos trabalhando muito nesse sentido. Tivemos o aporte, inclusive, do batalhão de choque em alguns momentos, né, eles têm vindo frequentemente, tivemos a operação até com helicóptero, então o comando da instituição, da Brigada Militar, está dando um apoio forte aqui para a Farroupilha, para a gente enfrentar essa situação e com certeza a nossa parceria com a Polícia Civil, nos nossos irmãos aí, a gente vai conseguir resolver essa situação, pelo menos diminuir essa incidência desse crime que afeta todo mundo, né? Delegado Major, por favor. Pois bem, muito boa tarde. Obrigado, Rogério, pelo espaço. Saudação especial ao recém-chegado Tenente Coronel Becker, mas já antigo da casa aqui, né, de Farroupilha. Major Giovanni, sempre parceiro. Pois bem, hoje de manhã, desde as 6 da manhã, estávamos na rua, nós fomos cumprir 2 mandados hoje. Efetuamos uma prisão, inclusive, por crime de extorsão. Enfim, dos velhos golpes aí, fizemos a prisão de uma moça aqui em Farroupilha e fomos cumprir um mandado... Só um detalhe para não perder a notícia, uma moça envolvida com extorsão? Com extorsão foi presa aqui em Farroupilha hoje. Eu nem divulguei, tendo em vista uma série de situações, mas houve uma prisão sim de uma mulher hoje aqui em Farroupilha. Golpe dos nudes. Golpe dos nudes. A mulher envolvida com... Isso, hoje, na verdade, estava uma operação conjunta com os colegas de Esteio, tá? E estávamos dando apoio aos colegas, efetuando essa prisão. De uma jovem aqui em Farroupilha, e na sequência, eram as 7 horas da manhã, pouco antes, 7 horas da manhã mais ou menos, fomos cumprir o mandado de busca na Tercílio de Melo. Nós estávamos a 20 metros do local do fato, nós saímos de lá 10 minutos depois de acontecer o fato. Então, ou seja, o Estado está presente, a gente estava ali, houve uma situação
Isso é para demonstrar, claro, que não é um local, a polícia nunca vai. Não, pelo contrário, a gente... Né... Só testemunhar, a gente recebe essa facilidade da comunicação cada vez mais. Um ouvinte, ele disse assim, a Polícia Civil esteve aqui há poucos minutos e logo em seguida, parece que estavam esperando os senhores sair da área e aí começou. Nós estávamos a poucos metros do local, cumprindo um mandado de busca e apreensão numa investigação de roubos, de crimes graves, enfim, num outro contexto, mas, né, no mesmo núcleo ali onde está essa problemática toda, logo depois aconteceu o fato. A vítima, nós já é de conhecimento, e aquilo que eu falei ontem, eu reitero, nada está fora do controle. A gente tem um monitoramento, né, principalmente de quem está vindo essas ordens, né? Daquilo que eu já tinha comentado ontem, né? Estou sendo repetitivo aqui e corroborando, né? Fazendo cor às palavras do Tenente Coronel Becker, o trabalho está sendo feito e a comunidade pode ter certeza absoluta que nós não estamos de olhos fechados, principalmente o bairro industrial e o São José, que é onde teve esses últimos crimes, né? A gente recebe nessa informação rápida também que as coisas não vão parar. Tem como estancar? Nós também não vamos parar, né? Eu acho que aquilo que eu falo tem um jargão, né? Partida, né? Exatamente, nós também não vamos parar, né? Se o crime é organizado, nós também somos, né, Major Giovanni e Coronel Becker. Então, estamos aí. Major, por favor. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Espaço, Rogério, comandante Tenente Coronel Becker, delegado Ederson. Satisfação estar aqui novamente, né? E ter esse espaço para dar esse retorno para a comunidade. Frisando o que o Coronel Becker falou e frisando o que o delegado Ederson falou, nós trazemos à tona todo um trabalho feito, né, do ano passado para cá, em que a cidade também acompanhou o trabalho da Brigada e Polícia Civil, e os acontecimentos de agora são acontecimentos dinâmicos, em que o crime também se movimenta, né? Então existiu essa movimentação, infelizmente agora janeiro e fevereiro, foi o momento deles se movimentarem, de ter essa dinâmica, né? Com possíveis, né, acertos de contas entre eles, mas a Brigada Militar e a Polícia Civil, além de tudo isso, também tem todas as outras dinâmicas, né? Tem todo um outro cuidado dentro da comunidade, de trabalhar do menor potencial ofensivo até o maior potencial ofensivo. Então nós trabalhamos durante as 24 horas, manhã, tarde, noite, madrugada, com outras demandas, inclusive essas. Então quando o delegado Erson diz nós não paramos, e o coronel também frisa isso aí, realmente nós não paramos. Porque nós temos que ter o olhar para o bairro XYZ, todos os bairros da cidade, toda a comunidade, todo o comércio, né? Andaram acontecendo também alguns eventos no comércio, né? E a Brigada Militar, Polícia Civil com a investigação e a Brigada também com as questões de prevenção e atendimento, não paramos no momento que existiu o fato, ele não para naquele momento. Ele tem uma questão de pós-ocorrência muito importante, né, e latente naquele momento, em que todas as demandas, todas as informações possíveis que são buscadas nesse momento são trocadas entre as equipes, tanto da Brigada Militar e da Polícia Civil, de forma plena, com o intuito de não conseguimos prevenir, aconteceu, mas mais adiante com certeza vai ter uma ação, né, contundente em cima desse crime. Então isso é importante a comunidade saber, que a gente está trabalhando, que a gente vem trabalhando, tá? Muitas vezes é impossível ser presentes, né, em todos os momentos, mas com o auxílio da comunidade, da rádio, esse espaço aqui, a gente também conta com esse auxílio. Isso até eu queria salientar, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos o Judiciário presente, o Ministério Público, nós temos toda a força da comunidade que nos auxilia com informações, com denúncias, inclusive estão com todos os contatos possíveis abertos para a gente receber informações através dos canais ali de denúncia, para que se consiga achar e trazer esses responsáveis até a justiça. Então a comunidade, nosso parceira, e tem sempre nos auxiliado, né? É mais uma vez de a gente ter união de esforços de toda a comunidade, de todos os sistemas de segurança, para a gente conseguir coibir esse tipo de delito. Uma pergunta
de leigo em cima do que a gente ouve falar há muito tempo. E ter esse privilégio de estar com os senhores, os três aqui com a gente. Vamos na teoria, e aonde eu quero chegar, acho que o delegado já, que eu comentava ontem, que é o espaço físico. Vamos falar do bairro São José, núcleo da SFAM, que historicamente, há décadas, enfim, enfrenta o problema do tráfico, enfim. É tão difícil assim, não sei quantas residências tem, mas o espaço não é tão grande. Não tem como tomar conta. Eu estou sendo, pergunta bem da população leiga, enfim, porque de repente é um espaço aí, sei lá, 200, 300, 400 casas, talvez um pouco menos, mas digamos o espaço, ele todo ele com entrada, saída, com os lados, enfim, não temos como tomar conta e dar um basta no tráfico, já que temos nesse espaço relativamente pequeno 2 facções? É que assim, ó, tem muitas pessoas de bem nesses bairros, então grande maioria. A grande maioria. E isso se torna difícil, porque justamente não atingir, podia fechar o bairro, bloquear o bairro, congelar ele, mas a gente vai excluir daí o bairro da cidade. Nós não queremos fazer isso, nós não podemos culpar as outras pessoas por esses criminosos que estão inseridos, assim como tem outros pontos da cidade. Coronel, mas é tomar conta no sentido da polícia estar lá presente. Talvez, como reiterado já, não é muito fácil a gente estar em todo lugar a todo tempo, né? Hoje nós estávamos lá, de manhã. Foi um espaço... eu saí e voltei. Nós saímos, teve um espaço de alguns minutos, na sequência chegou uma viatura da brigada lá, logo depois do momento que estava socorrendo o indivíduo. Então, essa é a situação. O que cabe a gente fazer? É ter uma repressão exemplar desse tipo de situação. Muito mais daqui a pouco do que o crime, ele é dinâmico. Quer a gente queira, quer a gente não queira, ele é dinâmico. Não adianta, vamos, sei lá, montar um ponto base lá de policiamento. Eles vão migrar para o São Luís, enfim, né? Então, desculpa, não tem muita definição. Por exemplo, olha, a gente não tem um horário específico, né? No caso, cidade de madrugada, outro de noite, outro de manhã cedo, não tem uma forma de se prever esse tipo de situação, né? Porque ele é muito complexo nesse sentido da execução. A gente sabe quem é que está envolvido, a gente sabe quem tem esse tipo de atrito, mas ao mesmo tempo... Não tem como tirar de circulação? Exato. Os mandantes já estão presos, a questão é essa. Ontem até comentava, isso eu não tenho problema em falar que normalmente quem está por trás já está preso, então você já está retirado do sistema, entende? Então, assim, mas eles continuam comandando aonde eles estão presos? Exatamente, esse é um problema, o problema de segurança pública, que vai muito além... Crônico nacional, né? É muito além de atuação de policiamento preventivo e repressivo da Polícia Militar e Civil, respectivamente. Um detalhe nesse contexto, se é que dá para falar, digamos, mortes têm ocorrido, são 5 no bairro... São 5 no São José, no SFAM, né? Com uma tentativa de homicídio e mais um incêndio criminoso. É problema entre 2 facções de não pagamento ou que uma facção está tomando espaço da outra? Na verdade, se trata de a motivação, o pano de fundo por trás é o tráfico de drogas, né? Envolvendo a briga entre 2 facções e por aquisição de território, né? Isso é um problema, né? Isso aí é de conhecimento público, que no Brasil inteiro ocorre a briga por espaço do tráfico de drogas, né? E não só aqui em Farroupilha, mas na ampla maioria dos locais, as lideranças já estão recolhidas. Na ampla maioria então, ou seja, quem está por trás de tudo isso, na ampla maioria já estão, ou seja, já foram presas, né? E continua esse problema. Então, às vezes a gente tem que... A discussão de segurança pública, às vezes, ela tem que ser estendida, né, um pouco além de funções unicamente atinentes da Polícia Civil, Polícia Brigada Militar e etc. e tal. É um contexto que vai desde... envolve questões educacionais, segurança pública exercida pelos órgãos, sistema prisional... sistema de justiça e uma série de coisas. Não estou falando que é o caso de Farroupilha, eu estou falando que, evidentemente, que reflete em Farroupilha isso também.
É que assim, né, Rogério, tudo que acontece no âmbito de segurança pública agrega um problema que já existe. Quantos inquéritos tu tens na delegacia, Ederson? Quase 7 mil. 7 mil inquéritos para a Delegacia de Polícia Civil. Nós temos uma população... Hoje? Comunidade, exatamente, viu? Uma comunidade com mais de 70 mil habitantes, cada um com seu problema, né? Uma população dinâmica com as suas mazelas, que é o crime. O crime é ocioso, o crime é dinâmico, ele não tem horário, ele tá só para aquilo ali. A Brigada Militar e a Polícia Civil tem rotinas específicas e tudo que acontece depois vai agregando aos problemas que nós já temos. Entendeu? Então a gente vai cuidando de pequenas coisas diariamente. E isso agrega um cuidado a mais nosso, né? Um cuidado a mais nosso, inclusive com os apoios tanto da Delegacia Regional, do delegado Ederson, quanto do Comando Regional nosso. Que muitas vezes nós conseguimos atender com a nossa demanda, com o nosso efetivo, e muitas vezes nós temos que pedir sim o apoio para agregar com isso, né? Deixa eu encerrar aqui, eu só quero, não sei se vai dar tempo, mas pedir um recado dos senhores, uma mensagem para nós de Farroupilha, principalmente para esses moradores de bem, que é a grande maioria, quase a totalidade, enfim, aí dos moradores das regiões que estão tendo problemas com os crimes na última semana. Começo aqui com o Coronel Becker. Bem, que traga informações para nós, participe, né, da solução dessa situação. Nós somos todos unidos, né? O nosso inimigo comum é o criminoso, e com certeza a população pode saber que existe muito trabalho, estamos fazendo nossa parte, e nem mesmo às vezes fazendo todo o trabalho a gente consegue acabar ou diminuir totalmente esse índice criminal. Mas o importante é que a gente não esmoreça, não desista, e a gente continue firme nesse propósito aí. Então a gente precisa muito da população nos ajudar com informações, participando, que só assim a gente vai conseguir um denominador comum. Major. Vou ser redundante, vou puxar aqui o gancho do Coronel Becker. A informação é importantíssima. A informação da comunidade, eu várias vezes estive aqui elogiando, né, a questão do retorno da comunidade para nós resolvermos assuntos de segurança pública, de uma informação que a gente já dispunha, mas com o que a população trouxe a gente agregou e conseguiu êxito. Dessa informação que a gente tinha com as trocas de equipes de inteligência, tanto da Polícia Civil quanto da Brigada Militar, o delegado Ederson conseguiu dar uma complementação a mais e chegar a 100% da ação positiva depois do retorno. É só isso, informação. Delegado. Só para demonstrar na prática a importância da informação, que foi com base nisso que em menos de 24 horas a gente prendeu o principal executor do primeiro duplo homicídio no Industrial. O indivíduo está preso já com ordem judicial de internação. Preso, o termo técnico é apreendido, porque é adolescente. Então, isso por si só demonstra a importância da informação. Isso, enfim, não vou ser redundante nesse ponto, que já foi muito reiterado e já falei várias vezes aqui. E para as comunidades mencionadas, eu quero dizer que estamos presentes. O Estado não está ausente. O Estado não, em hipótese alguma, lavou as mãos para aquele baixo, muito pelo contrário. Estamos presentes e contem com a gente. O que a gente pede é que acredite nos órgãos de segurança pública, que aqui em Farroupilha, me permita falar, né, citá-los aqui, a gente tem uma harmonia aqui, tenho certeza que a população pode confiar com a gente. Cada vez mais forte. Mas deixa eu aproveitar. Nessa quarta-feira, uma reunião sobre centro da cidade, um dos assuntos. Se tem como ter ação, coronel, porque a gente, de repente, está esperando alguma ação na prática, porque a gente sabe das teorias e teses por que está acontecendo isso. É um acúmulo que já vem de bastante tempo, os centros, as cidades, enfim. Tem o que se fazer? Olha, tem situação que não vai se resolver. Né? No momento em que muitas vezes a gente tem uma pessoa que cometeu um crime até um pouco mais grave, não vai permanecer no presídio, porque é uma visão até social para garantir a recuperação, a gente não pode esperar ali de uma perturbação que aquela pessoa permaneça presa ou que responda tão gravemente nesse sentido. Agora, lógico que ela vai responder, que nós tivemos até um levantamento, depois eu até posso passar, existiam inúmeras chamadas, mas realmente poucas pessoas se identificaram para conseguir ir atrás do seu direito da justiça e da tranquilidade.
é uma dificuldade, porque a viatura vai ao local, chama atenção, tenta mediar a situação, mas o caso prático de levar ela para a justiça foram poucos Mas a casos. presença é brigada militar, é guarda municipal, digamos que muita gente fala, deixa a viatura circulando. Digamos, é fácil falar, mas na prática... Na verdade, assim, ó, ela virou a esquina, o cara aumenta o som do carro. Ela viu a viatura, na verdade, quando tem um fim de semana, principalmente de pagamento, nós temos chamado por toda a cidade. Teve um ano que foram mais de 300 solicitações da Brigada Militar para atender chamados. Imagina... mesmo os dias mais tranquilos, que não tem perturbação, pode ocorrer ali um vizinho incomodado e é chamada a Brigada Militar e ela vai ao local. Mas tem o que fazer, por causa do tempo aqui, tem o que fazer, vamos deixar assim. Resumindo, Rogério, se nós tivermos 5 viaturas efetivas para atender as demandas do período que for a chamada, as 5 vão estar atendendo. Se nós tivermos 500 viaturas, vai ter demanda para 500 viaturas. Devido a um grande número de chamadas referente principalmente à perturbação. Né? Seja no centro, seja no bairro, seja social. De veículo. Né? Então, assim, ó, já tivemos no programa, já falando sobre isso reiteradas vezes, né? Para fechar, tem uma carta na manga para o problema do centro, que a gente está pedindo alguma coisa que a população clama? Não. Ou vamos deixar rolar como vai ser inibido, né? Vai ser inibido. Tá, nós temos... Vai ser inibido. Temos mais de 30 casos que foram encaminhados para a justiça, que seria uma prisão, termo circunstanciado, é uma prisão em flagrante. Né? Mas que a população entenda que, se tiverem todas as viaturas atendendo alguma ocorrência de perigo à vida de maior potencial ofensivo, provavelmente vai ter uma espera, tá? Ou a viatura, dependendo do tempo que estará atendendo a ocorrência, poderá não ir. Então que a população entenda isso, né? Que é o problema dela, aquele momento de resolver, ela não vai conseguir agir, não vai conseguir dar vazão para aquele atendimento, né? Senhores, muito obrigado pelo esse presente, privilégio de estar com os senhores aqui. E nem falamos da posse do Coronel Becker na quinta-feira, que não assumiu oficialmente ainda, e já com esse trabalho intenso. Senhores, muito obrigado e cumprimento sempre. Voz do Brasil está começando, até amanhã. Wagner Rosário, boa noite, menino.